Skyron é um alienígena da raça Skaren. Por ser o menor membro de sua raça, ele sempre foi diminuído e maltratado por todos, inclusive sua família. E seu irmão que apelidaram ele de Ska, que em seu dialeto significa nada ou desonra. Assim ele decide fugir para o espaço da consideração dos planetas. Eu tenho a impressão que aqui em consideração era para ser outra palavra, tipo confederação ou algo assim. Ok, consideração dos planetas unidos, e assim ele rouba uma nave do Império Darkons. O que ele não esperava era que a nave estivesse carregando um objeto muito importante para o Império. Assim que Sky chega no espaço da CPU, né, consideração dos planetas unidos, a guerra entre Impérios Darkons e a CPU tem mais uma batalha, mas esta batalha vai ficar para a próxima muito por causa do nosso protagonista, o Pequeno Nada. Essa batalha vai ficar para a história muito por... Ah, entendi. Ele vai fazer alguma diferença muito grande. Então existia uma guerra entre um império e uma confederação, que está escrito consideração, mas eu acho que deve ser confederação. Entendi. Então tem uma grande guerra rolando, e aí o Skyron, sem querer, só para fugir, ele rouba uma nave e aí acaba se metendo nessa confusão e vai virar história. Quando fala que ele é o menor membro, é em tamanho físico mesmo? É uma raça, sei lá, uma raça de guerreiros. Então eles todos têm esse culto muito grande ao corpo forte, ao corpo alto, não sei o que, e aí ele nasce pequeno e mirradinho e talvez por conta disso seja menosprezado. Seria algo assim, talvez? Pode ser, seria interessante, seria um jeito mais rápido de falar por que ele sofre esse preconceito, etc. E aí, tipo, já conseguir abordar e ir direto pra história, né? Seria muito mais rápido do que talvez ter que contextualizar muito mais todo o sistema cultural dessa raça pra gente entender e comprar a ideia de que ele é maltratado e diminuído e etc. Até pela própria família. Que aí seria uma cultura muito entranhada mesmo na espécie, a ponto de a própria família acabar maltratando ele. Então eu acho que se for alguma coisa mais superficial, mais fácil de ser entendida, ajuda o leitor a comprar a motivação logo de cara e poder mergulhar na história. Porque pelo que eu entendi, para que a gente saia do ponto onde ele rouba uma nave e ele é um Zé Ninguém e ele vai virar algo muito importante, a gente vai ter uma longa história por aí. E aí eu sempre falo sobre aquele negócio de longas histórias. Então, se vai ser uma longa história, eu já estou aqui dando uma dica para diminuir um pouco o começo, para a gente não gastar muito tempo nesse começo e aí continuar gastando muito tempo em várias coisas, a história ficar exageradamente gigante e não ser concluída. Que sempre o motivo pelo qual eu falo sobre essa questão das histórias serem grandes é do autor, né, não conseguir concluir por qualquer motivo. Que é sempre o que eu não quero que aconteça. Eu quero que as histórias sejam feitas do começo até o fim, porque um mangá só é um mangá, uma história só é uma história se ela tiver um ponto final. No final. Enfim, mesmo a jornada do Underdog, que eu comentei nas sinopses anteriores, é muito interessante, todo mundo tem uma identificação imediata com esse tipo de história. Precisa-se, eu acho, pensar em alguma característica especial do Skyrim que leve ele a trilhar essa jornada do Underdog e realmente crescer, né? Virar ali uma figura emblemática ao ponto de realmente mudar os rumos da história e etc. Então, não sei, alguma característica realmente seja pertencente a ele, que talvez essa característica também é um dos pontos que ajuda ele a sofrer mais preconceito na terra dele. Novamente, se eles são um grupo muito focado em força física ou algo do tipo, talvez outros interesses mais intelectuais, artísticos ou algo assim, sejam vistos de maneira mais preconceituosa, e aí talvez seja exatamente esses interesses dele que podem fazer com que ele seja benquisto e acabe ajudando a confederação ou o império, ou sei lá, qual parte que ele vai estar ali, né, onde que ele vai estar envolvido nisso, a vencer a guerra ou qualquer coisa do tipo, a fazer essa grande mudança na história que está sendo prometida aqui na sinopse. Enfim, não sei qual característica poderia ser abordada, mas daí cabe ao autor pensar, tá, para ele fazer, para seguir essa jornada que eu estou imaginando, ele precisa passar por esse ponto. Ele precisa ser visto aqui, ele precisa erguer a posição de general de não sei o que, por exemplo, ou algo assim, ele precisa conhecer essa pessoa. E aí, pensando nessas características, né, que o personagem pode ter já nativamente ali, serem características dele, né, da pessoa dele, apesar de ele ser um ET, que ajudem ele a cumprir esses papéis de modo que a história pareça fazer mais sentido, né? Não fique parecendo que tudo girou em torno de uma sorte, sabe?
De tipo, ele tá aí, mas ele só teve sorte. Porque aí a gente quebra aquele lance da jornada do underdog que eu tava falando. A gente quebra o lance de que alguém que que tá atrás das demais pessoas, que tá desfavorecido na vida, conseguir se erguer, conseguir alcançar o sucesso por méritos próprios, né? Quanto mais sorte a gente joga nesses méritos próprios, menos méritos próprios existe. Claro que tem toda uma discussão e tal no mundo sobre o que é sorte, sobre o que é mérito, etc, várias coisas assim, mas a gente está falando dentro de uma história. Dentro de uma história a gente tem como, a gente como autor e controlador daquela história, tem como fazer o personagem crescer por mérito ao desenvolver o roteiro, tentando não jogar muitas sortes para ele, né? Existe até uma frase famosa, eu não lembro a frase exata como que ela é, mas é um negócio do tipo que numa história o personagem principal nunca deve ter sorte, porque a sorte ela é uma facilitação de roteiro. No mundo real a sorte existe como realmente um elemento etéreo ali e tal, mas dentro de uma história qualquer sorte eventual ela foi escrita por alguém, então ela automaticamente é uma intromissão do roteiro favorecendo o personagem. Então, quando você estiver analisando o seu roteiro, é sempre interessante olhar, peraí, esse personagem está tendo sorte aqui em algum momento? Ele pode até ter sortes pequenas, sortes que não facilitem muito a vida dele, uma pequena sortezinha ali, mas não em coisas principalmente fundamentais para o andamento da história. Ele não pode ter uma cagada muito grande ali que eleve muito, que caminhe muito a história. E você fala, pô, mas foi por causa de sorte que tudo isso aconteceu? É sempre um pouco complicado quando a gente está lidando com sorte dentro da história, principalmente quando a história é exatamente para falar sobre a ascensão de alguém que era desfavorecido.